Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, nosso culto de quarta-feira, ainda nesse sistema aí, nesse modelo de online, né? Mas quero compartilhar com os irmãos nesta noite o texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 19, versos de 1 a 10, que diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu, a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito bem, né? Texto bastante conhecido do encontro de Zaqueu com Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo com Zaqueu, né? Porque Jesus Cristo é que vem até nós, como foi até Zaqueu. E às vezes a nossa vida, e creio, né, que é feita, precisa ter esse encontro, um encontro verdadeiro, como Zaqueu teve ali com Jesus Cristo. E às vezes é aquela oportunidade, aquela única oportunidade que a pessoa vai ter, né? Era a última vez que Jesus Cristo ia passar por Jericó, porque ele está vindo para Jerusalém, já próximo à festa da Páscoa, quando ele seria se entregar, iria ser crucificado para pagar por todos os nossos pecados. Então ele passando por ali, mas eu acredito sempre que Jesus Cristo é tudo determinado, pensado e feito para chegar àquele encontro. Então Jesus Cristo deixou para ali curar ou salvar naquele dia um pobre e um rico. Nesse caso aqui, quero falar sobre o rico hoje, que é Zaqueu. Como ele não faz distinção de pessoas, e Zaqueu era aquele homem pecador, cobrador de impostos, publicanos, odiado pelos judeus, por todos os cidadãos, né, que cobrava os impostos, altos impostos, impostos por Roma. E pior ainda, além de cobrar aquele imposto tão alto, as taxas elevadíssimas, ainda tirava um pouco mais, que seria o dele, o roubo para se enriquecer. Mas vamos sim à história de Zaqueu com o encontro ali com Jesus Cristo. Nossos encontros sempre há alguns obstáculos, e lógico, Zaqueu não foi diferente, né? Zaqueu, primeiro ele precisou de vencer o obstáculo da profissão. Aí no verso 2, ele era cobrador de impostos, né, como eu havia dito, odiado pelas pessoas, porque apesar dos impostos já serem altos, e ainda eles eram ladrões mesmo, roubavam, extorquiam o povo. Então, uma das coisas, né, às vezes no nosso dia a dia, algumas profissões, né, nos impedem um pouco. Então foi o primeiro, né, obstáculo, né, o obstáculo do status social, né, porque o Zaqueu, para servir a Jesus Cristo a partir desse encontro, ele deveria abrir mão do seu status, né, de rico, pois ele era, né, da alta sociedade, homem de posses e rico. Aí, para começar, ele já abria mão da metade de todos os seus bens, né, deixou de lado seus amigos ricos, aqueles que não daria muita importância a Jesus Cristo, mas para viver o chamado de Jesus Cristo. E o texto também nos fala que ele era um homem de pequena estatura, ou seja, era bem baixinho, no meio da multidão, já atrapalhava ver Jesus Cristo. Mas era um cara também que não era bobo, né? Ou seja, como às vezes nós temos as nossas limitações, todo mundo tem as suas. No caso de Zaqueu, a alternativa era subir em uma árvore, ele corre lá, sobe a um sicômoro, ou deixa. Ou seja, ele não deixou que a pequena estatura dele, a condição física, atrapalhasse. E às vezes nós, com a nossa condição física excelente, só por preguiça mesmo, deixamos de servir a Jesus Cristo. Então Zaqueu, né, vê aí que profissão, status, condição física não empecilhos para que ele viesse a servir a Jesus Cristo.
Ele também, né, no verso 4 aí, ele teve que abrir mão do orgulho, porque, pensa comigo, um cara rico, bem conceituado dentro da sociedade, assim, conceituado na alta sociedade dos ricos, tinha seu orgulho, teria que deixar de lado. Esse talvez é uma coisa, não é um privilégio só dos ricos, pobres também, todos nós, né, temos nossos orgulhos, aquilo que nos impede de servir a Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para Zaqueu. Ele teve que abrir mão do seu orgulho. Algum orgulho nós trazemos conosco, que precisa ser deixado de lado para servir a Jesus Cristo. E ele teve que vencer o obstáculo também da multidão, que era grande ali. Ele tinha que, de alguma forma, não dar atenção à voz da multidão, porque em meio a toda aquela multidão, Jesus Cristo escolheu ele. Ou seja, a Bíblia, nesse trecho, não nos relata que foi uma grande quantidade de pessoas, mas Zaqueu, o encontro ali era Jesus Cristo e Zaqueu. Se ele ficasse ali dando muita atenção à multidão, o que a multidão estava falando, uns talvez aplaudindo, outros recusando a palavra de Jesus Cristo, mas Zaqueu vence essa multidão e vai lá e encontra com Jesus Cristo, dribla ali toda aquela quantidade de pessoas para falar com Jesus Cristo. Então é interessante que nós às vezes queremos dar mais atenção à multidão, caminhar junto com as pessoas deste tempo, dar ouvido a tantas vozes neste tempo, esquecemos que Jesus Cristo está bem ali, bem próximo de nós, ao nosso alcance, para que nós possamos encontrar com Ele. E esse encontro, lógico, né, é um encontro verdadeiro, aquele encontro que vai transformar, aquele encontro que todos nós precisamos um dia ter esse encontro com Jesus Cristo, senão não vai dar certo. Até agora eu falei das ações mais de Zaqueu, o que Zaqueu foi preciso fazer para encontrar com Jesus Cristo. Mas, em primeiro lugar, tudo isso é a intenção, a determinação de Jesus Cristo em salvar Zaqueu. Como eu já havia dito, Jesus Cristo passou por ali não por acaso, apesar de ser caminho para Jerusalém, mas acredito eu que ele já queria ter esse encontro com Zaqueu. Então, a busca primeiro, Jesus Cristo, nós não encontramos Jesus Cristo que nos encontra. Nós não buscamos Jesus Cristo primeiro, Ele que nos busca. Então, essa busca de Jesus Cristo por Zaqueu, para demonstrar todo o seu amor a todas as pessoas, para demonstrar o seu poderio, o que Ele pode fazer para nós, quando nós encontramos com Ele verdadeiramente. Então é grandioso essa obra de Jesus Cristo, vir de encontro a Zaqueu, para encontrar com Ele ali, no meio daquela multidão, para que pudesse salvar. Então, e a questão de salvá-lo era urgente, era aquela hora, né? Jesus Cristo não ia deixar para depois, porque não haveria mais tempo. Então talvez seja o tempo, né, que Jesus Cristo está chamando cada um de nós para ter esse encontro, para falar com Ele agora, nesse momento, abrir o nosso coração para com Jesus Cristo. Talvez nosso tempo está contado, talvez é urgente o nosso encontro, né? Não falo só de conhecer Jesus Cristo, não falo só de você já saber que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, mas como Zaqueu, né, ele já havia, como era uma pessoa bem relacionada, inteligente, já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, tanto que ele já havia ouvido falar em Jesus Cristo, que ele queria ver Jesus Cristo de perto, queria ter um encontro com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, penso eu, que é de uma maneira urgente, que Ele quer, que Ele está te buscando. Às vezes nós estamos correndo, estamos tão atarefados em meio a tantas coisas, e não estamos indo até Jesus Cristo. Pense com você, seu tempo tem sido urgente, de Jesus Cristo é urgente para encontrar conosco, mas talvez a nossa preocupação neste tempo não é a mesma de Jesus Cristo, de ter esse encontro, de se aproximar um do outro. Então, Jesus oferece um presente glorioso a Zaqueu, a salvação. Aliás, né, o melhor presente que nós podemos ter é a salvação. Neste tempo, eu acredito, né, que a maioria de vocês pode me falar, mas eu sou salvo, tá? Às vezes até somos salvos, sim, mas somos salvos porque Jesus Cristo nos ama. Mas a salvação às vezes não tem tido uma resposta muito boa da nossa parte, porque ser salvo é algo glorioso, tremendo,
Mas a nossa resposta que nós vamos dar a esta salvação, às vezes que ainda está muito a desejar. Às vezes essa resposta que nós damos, né, a devida importância a essa grande salvação. Ou seja, Zaqueu teve uma transformação de vida muito grande ali, naquele encontro, com aquele presente que Jesus Cristo deu a ele, que é a salvação. Talvez muitos de nós, neste tempo, já temos recebido de Jesus Cristo a salvação, mas como recebe uma caixa de chocolate como presente, né, vai ali, se delicia por um momento, mas não é algo primordial, não é algo assim tão grandioso na nossa vida. Que um encontro verdadeiro possa render isso, algo mesmo sobremaneira nas nossas vidas, como foi na vida de Zaqueu. E esse encontro salvador, esse encontro glorioso de Jesus Cristo conosco, nos deixa algumas marcas, né? Aquilo que nós chamamos de evidências de pessoas que já encontraram com Jesus Cristo. Uma evidência clara, grandiosa, de que houve realmente transformação nas nossas vidas, né? Uma dessas da vida de Zaqueu foi a prontidão em obedecer o chamado de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo fala para Zaqueu, desce depressa daí, que hoje vou ficar na sua casa. E olha que Jesus Cristo, não, às vezes ali nas casas, quando era convidado, ele se convida para ir a Zaqueu. Agora, muitas vezes, Jesus Cristo tem nos convidado para morar, mais do que entrar nas nossas casas, nos nossos corações, que o Espírito Santo, Consolador enviado por Jesus Cristo, para habitar em nossos corações, e nós estamos aí de bobeira ainda, sem fazer o que Jesus Cristo tem nos chamado a fazer. Que nós possamos então obedecer esse chamado de Jesus Cristo, para ser prontos em obedecê-lo, em viver esse encontro, em viver essa grande alegria de que é ser salvo em Jesus Cristo. Então, e também, né, nos dá outra marca de socorrer os necessitados. Zaqueu, avarento, corrupto, e ele não estava nem aí para os outros, ele queria cada dia enriquecer mais. Talvez nós neste tempo não somos ricos, não temos grandes posses, mas também às vezes nós não temos condição, a capacidade de repartir o pouco que nós temos com as pessoas. Por quê? Porque nós às vezes não recebemos com alegria Jesus Cristo. Porque todo aquele que recebe com alegria Jesus Cristo não tem muitas dificuldades em repartir o que tem. Zaqueu se prontificou logo, na metade que eu tenho, de tudo que eu tenho, a metade vou distribuir para os pobres. E se eu defraudei, olha que ele tinha defraudado pessoas, né? Como eu disse, o texto, ou melhor, como o texto diz, os publicanos não eram das pessoas mais honestas. Então, que nós possamos aprender com um grande pecador que era Zaqueu, de como, quando esse encontro com Jesus Cristo nos transforma, de partilhar aquilo que temos. Então, a outra grande marca na vida de Zaqueu foi a prontidão em corrigir os seus pecados, suas faltas do passado. Às vezes nós, né, estive pensando muito nesse texto, né, principalmente neste ponto, de Zaqueu, quando ele se propôs a reparar os seus erros, né, às vezes os nossos pecados, que nós pecamos, nos atrapalha a andar com Jesus Cristo, nos atrapalha a viver uma vida melhor com Jesus Cristo. O pecado atrapalha, sim, mas ele tem solução. O próprio Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo, nos dissipa esse pecado em nossas vidas, e lógico, e nós pedimos perdão, Jesus Cristo nos perdoa, aí nós vamos fazer o propósito de, pelo menos, diminuir, saber que ficar sem pecar, infelizmente, não conseguiremos, mas diminuir esse pecado, ter uma vida nova. Tudo fruto desse encontro real, verdadeiro, como Zaqueu teve ali com Jesus Cristo. Pense nisso nessa noite. Você já encontrou com Jesus Cristo, aquele encontro real, verdadeiro, capaz de transformar a sua vida? Se já, amém, graças a Deus. Se não, busque Jesus Cristo, encontre com Ele e deixe Ele transformar a sua vida. Quando você for transformado, você vai entender o que é a alegria de ter Jesus Cristo no coração. Amém? Então, nessa noite, quero orar com você, que você possa ter, né, esse encontro, e já teve esse encontro, possa desfrutar dele. Deus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que o Senhor já encontrou, que o Senhor já buscou, Pai, e cada um de nós, ó Pai, que o Senhor tem encontrado, tem transformado. Pai, nos ajuda a transformar mesmo, ó Pai,
que o nosso caráter, a nossa disposição em servir, a nossa alegria em ter o Senhor, Pai, seja real como foi na vida de Zaqueu. Que nós possamos reparar, Pai, deixa marcas em nós, ó Pai, marcas verdadeiras desse encontro, Pai. Deus, eu glorifico o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.